Olá, queria te apresentar a história do pastor Roberto, um jovem do aglomerado de Santa Lúcia que aprendeu a ajudar os outros. E ajudando os outros se tornou uma grande história. Pastor, como é que é essa história? Bom, meu nome, então, é Roberto Graciano. Nasci em 1978. Fui criado na comunidade Barrais de Santa Lúcia, Morro do Papagaio, e onde eu vivo e permaneço até hoje. Eu vim de uma família cristã, nascido então num berço cristão. Sou o 11º da escala de 12 filhos. Meus pais vieram também de família pobre, vieram do interior, vieram direto para a comunidade. A princípio, nós moramos na beira da avenida, que hoje é considerada Avenida Arthur Bernardes. Casa de madeira, e dado o passar do tempo, minha mãe conseguiu comprar uma outra casa um pouco mais para cima, mais para dentro do morro, onde nós moramos e ficamos ali durante toda a vida, até o momento em que um foi casando e deixando e vivendo a sua própria vida. Como eu disse, eu nasci num berço cristão e segui dentro dessa linha até os meus 15 anos de idade. Nesse percurso, de início até os 15 anos, sempre acompanhei os meus pais, sempre sob a sua orientação, seus conselhos. E nesse percurso, aos 11 anos de idade, a gente já precisou dar aquela ajuda em casa, porque éramos 12 filhos, em uma época em que as coisas, se hoje é difícil, a gente fala que está difícil, que é difícil, mas na verdade já foi difícil. Hoje estamos muito bem. E naquela época, com 11 anos de idade, eu me lembro, eu já trabalhava em casa de família, era o nome que a gente usava. Você trabalha em casa de família. Com os 11 anos, eu já iniciei o meu trabalho e eu lembro que a gente recebia o valor e a gente não tinha o direito de conduzir o pagamento da gente. A gente recebia o valor, colocava na mão da minha mãe, no caso, que sempre foi a responsável, foi a mãe, o pai. E ali ela quem tirava o que ela achava que você merecia por direito. E o restante ela vai ficar aqui para ajudar na despesa, vai ajudar na conta, vai ajudar nisso ou aquilo. Com 15 anos eu me lembro que eu chamei minha mãe e disse para ela: mãe, eu não quero mais saber desse negócio de igreja não. Eu quero conhecer o mundão. Foi exatamente essa expressão que eu disse para minha mãe. Um adolescente que foi nascido e criado no Evangelho, mas que aos 15 anos eu achei que eu estava cansado daquilo ali. Eu não quero esse negócio mais não. E eu lembro que eu trouxe uma tristeza muito grande para minha mãe, porque ela tinha muita expectativa em mim. Porque com 11 anos de idade eu já compus um trabalho evangelístico da Assembleia de Deus. Ele existe até hoje, é o Brados de Alerta. Com apenas 11 anos, eu senti um desejo muito forte no meu coração de estar envolvido com aquele trabalho. E isso resultou em um trabalho evangelístico que eles fizeram lá na comunidade. E eu achei aquilo ali impactante. O trabalho foi durante o dia e à noite teve um grande culto. E aí eles têm aquela organização, eles que conduzem o culto, aí tem a entrada, tem os hinos, cada pessoa põe uma faixa representando um país, e cada um fala um texto voltado para aquele país, e aquilo ali me despertou um desejo muito grande de fazer parte. E eu lembro que minha mãe falou: mas você tem só 11 anos?
E eles, todo domingo, eles estão num bairro diferente, eles viajam. Fiz várias viagens missionárias com eles, inclusive para o norte, para o Vale do Jequitinhonha. E isso com 11 anos de idade até os 16 anos, até os 15 anos, de 11 a 15 anos. E eu tive uma experiência muito grande com o trabalho evangelístico. Ali a minha fé fortaleceu muito mais. E nesse período eu lembro que eu cantava, dentro da minha condição eu pregava, e eu era considerado no grupo como pregador mirim. Então sempre que precisava de uma coisa voltava para esse lado infantil, adolescentes e até jovens. Eu era muito utilizado, era muito usado para falar algo. Não que eu tinha experiência, não que eu sabia falar, mas eu tinha um dom. Deus me deu um dom, então eu tinha facilidade de pregar e na verdade eu não pregava, eu falava aquilo que Deus me dava ali e no final resultava em salvação de almas, em cura, isso na minha adolescência. Porém, aos 15 anos, eu me lembro que eu abri mão disso tudo, falei, eu não quero mais. E trouxe uma tristeza muito grande para minha mãe, porque, como eu disse, ela criou uma expectativa muito grande em mim e achou que eu seria um grande homem de Deus e que eu traria muita felicidade para ela. Quando eu saí da igreja, o primeiro convite que eu tive é para experimentar cerveja. E aí eu experimentei e não me dei bem com a cerveja. Eu falei, não, esse negócio não é para mim. Eu tomei um copo e fiquei muito doido. Eu saí fora do ar com apenas um copo. E aí eu falei, não, isso não é para mim. E Deus foi muito bom que aí eu não insisti. Eu passei muito mal. Falei, isso não é para mim. Porém, quando se sai numa rodinha de amigos, se você não usar ou beber ou fazer alguma coisa que eles estão fazendo, você é taxado como você está no grupo errado, então. Você está no lugar errado, você não tinha que estar aqui. Aqui você vai dar mole, só você que não vai usar, ou só você que não vai beber, só você que não vai fazer isso ou aquilo. Porque como eu não me dei bem com a cerveja, o próximo passo eu experimentei o primeiro cigarro de maconha, com 15 anos. E da mesma forma, eu passei muito mal. Mas não passei tão mal como eu tinha passado com a bebida. E aí eu disse a mesma coisa, esse negócio não é pra mim. Não vou mexer com isso não. E aí o pessoal, os amigos, que se dizem ser amigos, é assim mesmo. Você é o barriga verde. A primeira vez é assim mesmo, o primeiro trago é assim mesmo, o primeiro baseado é assim mesmo. E aí, para não deixar a turma muito sem graça, eu disse, então vamos combinar o seguinte, eu posso até usar, mas vai ser só no final de semana. E passava a semana inteira, normal, final de semana eu saía com eles. Como eu era o barriga verde da história, eu não podia ir ao fundo para com medo de passar mal, mas comecei a pegar gosto pelo negócio. E aí, quando eu me vi, eu já estava sentindo falta. Como eu usava só no sábado, não era suficiente. Eu comecei a usar também no dia de semana. E como a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, quando eu me vi, eu estava completamente viciado na maconha. E não parou por aí. Nesse intervalo eu conheci também a cocaína. E aí eu apaixonei pela cocaína. Falei, se eu acho maconha bom, a cocaína é melhor ainda. Só que tudo tem um preço. E minha família, a gente foi sempre de trabalhar, mesmo fazendo essas coisas erradas. Meu irmão mais velho, que atua até hoje na área do transporte,
sempre foi um incentivador, sempre um influenciador. E sempre nos influenciou a ir para o lado dele, que é o transporte. E mesmo cometendo esses atos, fazendo uso dessas coisas ilícitas, a gente correu atrás do estudo. Eu lembro que eu nunca abandonei os estudos. Eu tinha o meu lado mal, vamos dizer assim, mas também tinha a consciência de que eu não poderia abrir mão do estudo, eu não poderia abrir mão do meu sonho. Na verdade, eu sempre considerei esse lado mal, vamos dizer assim, como uma fase da vida. E que ela iria um dia chegar ao final e eu ia dar prosseguimento, eu ia voltar para o lado do bem, eu ia voltar a ser a pessoa que eu era. Eu nunca acreditei que eu ia continuar para sempre naquela vida, porque eu não iniciei a minha vida usando isso, eu não iniciei a minha vida praticando coisas erradas que nessa altura do campeonato eu estava praticando. E agradeço muito a Deus, porque eu poderia ter sido preso, eu poderia ter levado um tiro, poderia ter acontecido muitas coisas comigo, dado ao histórico que eu vivi nesse intervalo ou nesse período. Participei de muitas coisas erradas, fiz muitas coisas erradas, coisas dignas de prisão mesmo. E graças a Deus, ele me resguardou de tudo isso. Eu louvo muito a Deus porque naqueles momentos ali, eu lembro que uma ocasião eu vivi uma fase em que eu fui confundido com outra pessoa, lá mesmo, dentro do morro. Na ocasião existia uma guerra entre barragem e papagaio. E aí barragem não podia subir no papagaio não podia descer na barragem. Estávamos em guerra. E eu nesse dia, eu estava no morro, no papagaio, e eu fui confundido. E Deus foi generoso porque a pessoa me viu e não saiu atirando. Ele me viu e esperou chegar perto de mim. E quando ele chegou perto de mim, ele sacou a arma e falou, perdeu. E quando ele fez isso, eu lá no meu ser, no íntimo do meu ser, eu falei, perdi mesmo. Porque não tinha o que fazer. Não tive reação, não tive como fazer nada. E eu lembro que eu tive força para perguntar a ele, mas como assim? Por que eu perdi? Por que você vai me matar? Ele falou assim, porque você é muito cara de pau. Você esteve aqui ontem, trocou tiro com a gente, tem coragem de subir hoje aqui e na mão. E falando isso e colocando, eu lembro, era um revólver calibre 38, ele colocava de cão, tirava de cão, e o tempo todo daquele jeito, e dizendo para mim que eu tinha perdido, e eu dei por perdido mesmo. Hoje esse rapaz ele não está mais entre nós, e eu disse, olha, tudo bem, você vai me matar, mas você vai me matar enganado. Porque não foi eu que estive aqui ontem. Não foi eu que troquei tiro. Eu lembro que estava eu e mais 4 amigos. E quando ele me abordou, sacou a arma para mim, os 4 que estavam comigo, eu não vi nem rastro deles. E aí eu fiquei sozinho. Mas hoje eu reconheço que pelo fato da minha mãe nunca ter esquecido de orar por mim, e nesse dia ela tinha orado muito por mim, pedindo a Deus que me guardasse. Na hora eu não entendi, passei um tempo sem entender o que aconteceu, mas hoje eu entendo que foi o efeito da oração que minha mãe fez, que fez com que deu errado, que ele desistisse. E ao invés de eu sair correndo, foi ele que foi afastando. Então, e quando eu vi que ele tomou uma distância, aí eu corri. E corri muito. Do Morro do Papagaio até lá em casa, que era lá na barragem, quase perto da avenida, eu não devo ter gastado 3 minutos. Eu corri. E corri. E cheguei lá em casa, eu lembro e conto, hoje eu acho engraçado, porque eu entrei e fui direto pro banheiro, mas numa dor de barriga, e fiquei no banheiro pelo menos
uns 40 a 50 minutos, esperando a pressão abaixar, eu acalmar. E agora para sair? Eu falei, não sai mais. Foi uma fase onde eu tinha susto e medo de uma bombinha. E nisso eu já estava com meus 18, 19 anos, completamente voltado para as drogas, completamente dependente da cocaína. Eu fiquei nesse caminho por 12 anos. 12 anos da minha vida que hoje eu considero não perdido, mas muito mal utilizado. Adquiri muita experiência. Adquiri ali muitas coisas que hoje eu tenho condições de ajudar alguém, de aconselhar alguém, de palestrar em um ambiente. Já tive a oportunidade de fazer isso. Porém, houve um fim. Com relação ao meu pai, o que eu posso dizer? Meu pai nunca foi presente. Sim, faz muita, mas muita falta. Porque talvez, se eu tivesse a presença do meu pai ele era muito fechado. Meu pai era um cristão que o negócio dele era igreja e trabalho. Família nunca foi o forte. Minha mãe, por outro lado, assumiu o papel de mãe e pai. E aí ela não tinha tempo para nós. Meus irmãos sempre precisou amadurecer e já ir para o trabalho. Então a gente ficou muito solto, vamos dizer assim. E aí a gente ia pela ideia de um, pelo conselho de outro, seja ele bom ou ruim, a gente ficava muito solto a isso. Porém, tinha o lado de que minha família era cristã. Então, pelo menos no final do dia, início de noite, minha mãe, todo mundo, bora para a igreja. Mas o apoio familiar a gente não teve, eu não tive. E hoje eu luto muito para dar esse apoio para minha filha, porque eu não tive esse apoio. E esse apoio ele faz a diferença. Esse apoio familiar, essa junção familiar, o nome já diz tudo, família. E família é isso, acompanhamento, parceria, relacionamento, desenvolvimento. Família é uma junção, onde você precisa participar de tudo que está acontecendo. Foi exatamente quando completou 12 anos dessa vida ruim, foi onde eu participei de um culto, e na ocasião quem pregava era uma missionária, ela chama Rosângela, hoje ela está em Bruxelas, tenho o contato dela até hoje, e ela pregou e falou muito sobre a minha vida. E ela trouxe à minha memória neste culto os meus passos, o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo nessa trajetória. Tive muitas percas de amigos, e eu lembro que uma fala dela me impactou muito, porque ela disse o seguinte: você já prestou atenção em quantas pessoas que estavam ao seu lado e hoje não estão mais, que foram tiradas, ou seja, foram assassinadas? Pessoas que você considerava, tinha como amigo, hoje não estão mais aqui. E você está esperando o quê para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído? E aquilo ali foi como um choque. E eu lembro que eu me despertei e falei, Deus, realmente. E ali eu reconheci que estava na hora de eu voltar. E aí eu voltei. E aí dei início então, depois de 12 anos, voltei, um membro congregando, normal. E ali conheci a minha esposa, que na época namoramos e tudo. E sempre fui convidado a participar dos trabalhos da igreja, não somente como membro, mas sempre fazer parte num conjunto e quem sabe até ajudar na liderança. E sempre fui recebendo aquele convite e nunca dando ênfase. Então, como eu estou dizendo, eu não me via
não me via. As pessoas começaram a ver em mim. Foi onde eu fiz essa oração para Deus. Falei, Deus, se essas pessoas veem isso em mim, você vai me tirar desse emprego. Mas eu lembro que eu fui muito específico na oração. Falei, eu quero trabalhar por minha conta. Meus irmãos já atuam na área do transporte. Eu falei, eu quero trabalhar por minha conta. Eu quero o meu carro para me entrar no ramo de carreto, que os meus irmãos já estavam. Eu quero entrar no ramo de carreto. Eu quero um trabalho que todo dia, às 17 horas, eu estou dentro da minha casa para me estar às 19 horas dentro da sua casa. Eu fiz essa oração. Deu muito mais do que certo. Porque eu pedi uma coisa, tem um texto em Efésios que fala assim, Deus ele faz muito mais além, não é isso? Daquilo que pedimos ou pensamos. E isso aconteceu comigo, eu pedi, mas o meu pedido para Deus foi muito pequeno. Deus fez muito mais melhor. O carro que eu queria comprar, Deus me deu um outro bem mais caro, com muito mais condições. Eu queria um carro menor, Deus me deu um baú e entrei pro ramo. E aí, eu falei, bom, o que era empecilho, então agora não é. E comecei a deixar me levar. E nisso eu fui chamado ao diaconato. Fiz o diaconato, fiz o curso, fui ao diaconato. E eu lembro que o pastor, na ocasião, ele precisou de uma pessoa para tomar conta de uma igreja. Foi a primeira igreja que eu assumi. Ele chegou perto de mim e falou assim, Roberto, eu preciso que você tome conta de uma igreja. E aí, outro choque. Foi como assim? Até então, diácono, cooperador, o máximo que eu fui foi líder de um departamento. Agora, se eu quer me confiar em uma igreja, ele falou, preciso, eu não quero, eu preciso. Eu falei, mas isso não vai dar certo não vai prestar não. Ele falou, não, é você mesmo, não tem outro não, é você mesmo. Aí eu lembro que eu falei pra ele, com certeza o senhor orou, né? Porque não se põe a igreja na mão de uma pessoa sem antes ter orado. Ele, não, orei sim. E Deus me mostrou, foi você. Então é você mesmo. Mas eu falei, quanta minha experiência que eu não tenho? Ele falou assim, Deus vai te dar. E eu lembro que eu assumi a minha primeira congregação. Daí a pouco, esse mesmo pastor precisou de mim em outra congregação, onde eu iria auxiliar um pastor, porém agora em uma igreja grande, com muitos membros. Eu disse, bom, é disso que eu preciso. Porque eu não achei legal eu ser tirado agora de um cooperador a assumir uma congregação e daqui a pouco receber o título de pastor. Eu não me via em condições para aquilo. Eu não me via em um preparo para aquilo ali. E quando ele falou assim, agora você vai para outra igreja, se auxiliar de uma pessoa. A princípio ele ficou muito inseguro em me propor, porque na percepção de alguns eu estaria regredindo. Eu estaria saindo de uma posição em que eu era o pastor para auxiliar um pastor. Mas era tudo que eu queria. Eu queria aprender melhor. A escola bíblica dominical é um departamento da igreja e ela visa esse lado, o lado social. E aí eu fui chamado para uma reunião com os superintendentes e eles me proporam a igreja, sair para a rua em época de frio e chuva e atender os moradores de rua. Abracei a ideia na hora, falei, bora! E iniciamos com esse trabalho. Fizemos por 3 anos consecutivos. E aí chegou no morro um projeto, o projeto Manaim. E após 2 anos que esse projeto estava no morro, eu fiz parte, entrei para esse projeto. E esse projeto ele visa a união dos pastores em prol de um único objetivo, em prol das pessoas que moram no morro. E ali nós trabalhando junto, entrou a pandemia. E entrando a pandemia, veio o morro, ele foi muito assistido com cestas básicas, muitas doações, e eu me vi ali também envolvido, agora atuando dentro do morro, não só como pastor, mas também como assistente, auxiliando as famílias com as cestas que nós estávamos recebendo de fora. E eu lembro que fazendo este trabalho, chegou a época da gente fazer o nosso trabalho, o trabalho da igreja local na rua. E aí recebi uma grande doação.
Porém, Belo Horizonte estava saturado. Tinha muitas pessoas já atendendo moradores de rua, a ponto de perder comida, deles fazer fogueira com cobertor, com roupa, de tanta coisa que estava vindo. E aí, quando eu tive essa notícia de que BH estava saturado, eu disse, e agora? O que a gente vai fazer com essa quantidade de doação que a gente recebeu? Aí a gente fez um vídeo, e o vídeo foi parar em São Sebastião do Maranhão. Um amigo meu, 10 minutos depois que a gente fez o vídeo, ele assistiu o vídeo e me ligou. Falou, pastor, como é que a gente faz para essa doação chegar até a gente? Já que você falou que não tem lugar para entregar aí e que vocês poderiam atender outros lugares. Eu falei, a gente tem a mercadoria e não temos o transporte. Se você conseguir o transporte, a gente manda as doações. Aí ele conseguiu, mandou um caminhão e a gente fizemos a primeira ação em São Sebastião do Maranhão. Daí a pouco o mesmo vídeo chegou em Cristália, no norte, agora já região do Vale do Jequitinhonha. E aí a gente teve a oportunidade de atender essa cidade. E a situação lá era tão crítica, tão crítica. A gente fez a mesma proposta, a gente consegue a mercadoria, vocês mandam o caminhão. Nem a prefeitura conseguiu mandar um caminhão. Eu falei, Deus, as coisas estão aqui, a gente precisa levar, a gente não tem um caminhão. Oramos a Deus, Deus preparou o caminhão e a gente levou. Daí, iniciou-se aquela ideia de criar um projeto para aquilo ali que a gente estava executando. E aí eu disse, essa ideia de projeto. E aí sentei com o grupo, nós somos 8, falei, gente, o negócio está tomando um caminho, esse negócio está crescendo e a gente precisa se organizar. E a gente está sendo considerado como um projeto, e a gente não é um projeto. Mas se a gente está sendo considerado um projeto, a gente tem que dar um nome para o nosso projeto. Só que a gente não vai sair catando o nome para o nosso projeto. A gente vai orar e Deus vai dar o nome. E aí eu lembro que eu pus a turma para orar, para a gente colocar o nome do projeto. E fomos para a oração. E eu lembro um dia que eu estava ajudando minha esposa na limpeza da nossa casa. E quando a gente terminou, eu almocei, eu falei, agora eu vou dar uma cochilada, porque deu para cansar. E quando eu pus a cabeça no travesseiro e quase cochilando, Deus me deu o nome do projeto. E quando Ele me deu o nome, eu levantei na hora, eu falei, eu vou anotar, porque se eu dormir eu vou esquecer. Corri no papel e anotei lá, Projeto Sementes do Bem. Voltei, deitei, dormi, acordei com o nome do projeto, marquei uma reunião com o pessoal, falei assim, Deus já deu o nome. Primeiro eu perguntei se Deus tinha mostrado a alguém. Não, até hoje nada. Falei, pois Deus me deu. Deus me deu o nome do projeto. Nosso projeto vai chamar Sementes do Bem. E quando eu disse o nome do projeto vai ser Sementes do Bem, o meu sobrinho, que também é membro do projeto, ele entrou com a segunda fala. Sementes do Bem, gerando esperança. E eu falei, de onde você tirou esse gerando esperança aí? Ele, Deus me deu. E aí juntamos e fizemos o projeto. Aí iniciou. Agora, e no período da pandemia do ano passado, nós conseguimos fazer 3 ações. Nós atendemos, pelo menos nessas 3 ações, nós conseguimos atender pelo menos 500 famílias. Com certeza, pode ser que eu esteja errado, pode ser que seja mais, mas menos de 500 eu tenho certeza que não foi. Então, nós temos o Instagram do projeto, sementes.do_bem_oficial. E aí, se você acessar lá o nosso Instagram, você vai poder conhecer tudo, você vai acompanhar de perto, você vai poder acompanhar o nosso trabalho e a gente recebe com o maior prazer a sua doação. A gente tem para quem doar, sempre tem dado certo. Graças a Deus. Esse é o nosso trabalho, essa é parte da nossa história. Então, aprendeu? Dá para ajudar, não dá? Dá para virar. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.